Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando aí. Vamos iniciar a nossa live. Hoje com uma convidada muito especial, a nutricionista e pesquisadora Andrea. A gente resolveu fazer essa live, para que vocês entendam, pensando nessa questão da pandemia, né? Nessa preocupação que a gente tem percebido, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com essa questão de engordar, principalmente nesse período que está todo mundo mais em casa, tem uma disponibilidade de comida muito maior, né? Muito mais acessível, principalmente para quem está trabalhando no home office. E aí, inevitavelmente, né, surge esse medo, né, essa fobia, né, que é quase uma fobia de engordar. Então a gente resolveu fazer essa live para estar discutindo um pouquinho sobre isso. Tá? A gente vai iniciar já já. O pessoal está chegando aí. A minha noiva está aí, nutricionista também. A Andrea já está aqui também. Deixa eu só... Andrea, se você conseguir me mandar o convite, porque sabe como é, né? Essas tecnologias. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí também para a live. E aí, durante a live, só para vocês saberem aí, tá aberto as perguntas, tá? Surgirem dúvidas aí referente ao assunto, referente a essa preocupação, né? Afinal de contas, né, como eu falei na chamada, né, será que a gente come mais quando a gente está mais ansioso ou será que comemos mais quando estamos estressados? Então a gente vai discutir também sobre isso. Luciana, boa noite. Só para saber, o áudio tá bom aí? O áudio de vocês tá bom? Tá chegando bem o áudio? Só dá um feedback aí. Pronto, já mandei, já aceitei aqui, Andréia. Boa noite. Boa noite, tudo bom? É, Tudo bem, Ariel? E você? tudo jóia, tudo jóia. O áudio tá bom? Tá dando para ouvir certinho? Tá. Você me ouve bem também? Sim, sim. Tá. Então, seja bem-vinda, né, a essa live, onde a gente, como eu estava falando no início aqui, vamos discutir, né, sobre esse medo, né, que surgiu, né, com esse contexto todo de pandemia, tá, e tentar entender um pouquinho o porquê disso, né, da onde surgiu esse medo, o porquê também as pessoas têm toda essa preocupação em acabar engordando, seja no contexto da pandemia, seja fora dela. Isso é uma preocupação que a gente percebe que já vem ao longo dos anos, dos séculos, não é? E, claro, isso tem uma explicação, né? Isso está, a gente sabe, atrelado com essa questão do padrão de beleza, que está cada vez muito maior, né? Isso vem crescendo e a gente sabe também que isso é um gatilho para transtornos alimentares, transtornos de autoimagem, né, da imagem corporal. Então, eu acho importante, antes da gente entrar nesse contexto, claro, você vai se apresentar também, para quem não te conhece ainda, mas a gente iniciar depois da sua apresentação um
fazer uma linha do tempo acerca dessa questão do padrão de beleza, né? Só para que quem ainda não entende muito bem como que isso funciona, né? E para perceber que isso não nasceu de agora, né, Andréia? Boa noite. Isso. Boa noite, Ariel. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo. Boa noite para quem está aí ouvindo a gente, né? Ariel, primeiro me apresentando, meu nome é Andréa Carla, eu sou mãe de gêmeos. Eu digo que não tão gêmeos assim, mas isso é uma história que eu vou contar no meu primeiro livro, então já deixo aqui um spoiler e uma pulguinha atrás da orelha. Quando for lançado, com certeza eu aviso, coloco no Instagram. E a minha primeira formação, na verdade, Ariel, foi em ciências biológicas, né? Eu me formei em 2005 pela primeira vez, trabalhei bastante tempo na área, quase 12 anos na área, trabalhei com pesquisa em HIV e dengue, trabalhei com pacientes soropositivos, mas eu sempre tive uma relação complicada com o meu corpo e com a alimentação. E aí um dia eu percebi que, eu sempre gosto de dizer essa frase porque ela é bem verdadeira, assim. Eu estava no laboratório, eu estava liberando uns exames e eu me sentia muito, muito isolada naquele ambiente, muito sozinha, né? Era praticamente eu, os tubos de ensaio e os equipamentos. E aí eu digo que eu gosto muito mais das pessoas do que dos tubos de ensaio. Então, embora o mundo da pesquisa seja um mundo assim encantador, eu sentia muita falta desse contato com pessoas, de entender o que se passava com elas. E aí, unindo as duas coisas, eu falei, bom, estou fazendo nutrição, não tinha pretensão nenhuma de atender, eu queria realmente entender o que acontecia comigo, né? E voltar a ter esse contato com pessoas, porque eu me sentia muito isolada dentro de um laboratório. E aí, quando eu fui fazer nutrição, eu encontrei um ambiente que eu digo que era inóspito e preconceituoso. Exatamente dessa forma, sabe? E isso chamou ainda mais a minha curiosidade, porque eu falei, como assim? A gente está num curso de saúde, né? A gente está estudando para promover saúde, e eu via muitas mulheres entrando no curso de nutrição e ficando ainda mais doentes, tendo uma relação ainda pior com o corpo e com a comida. E eu falei, tem alguma coisa de muito errado aqui, eu preciso entender o que é. Eu percebi também que a nossa formação ela ainda era muito engessada, né? Muito biomédica, assim, a gente tem questões muito sérias, na verdade, para discutir com relação a cronograma de ensino e tudo isso, não vem ao caso agora, mas eu percebi que só aquilo não bastava, porque o que eu aprendi ao longo do curso foi prescrição dietética, foi entregar um papel para o meu paciente dizendo que ele ia comer, em que horário ele ia comer, em que quantidade, né? E eu sabia que isso não funcionava, porque eu tinha em casa uma coleção de dietas que nunca funcionaram. Uhum. E aí eu falei, bom, a culpa não é minha, não é possível que o problema seja eu, né? Se tantas outras meninas relatavam a mesma dificuldade. E a primeira pessoa que eu conheci, assim, que me acendeu uma luz de que existia um outro caminho na nutrição foi a Sophie. Um dia, numa livraria, mexendo, olhando os livros, eu encontrei o livro dela e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu falei, bom, não estou louca, né? Porque algumas professoras me diziam isso, olha, esquece, não é assim, é isso aqui que a gente está ensinando a nutrição. Algumas professoras chegaram a me dizer assim, você tem um feeling, você tem um perfil mais de filosofia, de sociologia do que de nutrição. E eu falei, não é possível. As ciências, elas podem andar juntas, elas conversam em muitos momentos, né? Sim, sim, E eu acho que bastante. eu consigo unir essas coisas. Eu realmente acho que eu tenho um lado muito filosófico, mas eu entendo que ele pode se unir a outras ciências, né? E aí, Ariel, eu comecei a estudar nutrição comportamental e logo em seguida, olhando o perfil da Sofia, acompanhando o trabalho dela, fiz alguns cursos com ela, e aí eu descobri o Ambolim. E quando eu fiz o primeiro curso no Ambolim, eu entendi que esse era o meu lugar na nutrição, sabe? Que eu não estava louca e que existia, sim, muita gente sofrendo por conta da relação com o corpo e com a comida, e que isso tinha um contexto muito mais profundo, um contexto sociológico que precisava ser entendido.
né? Então, foi isso que me moveu a não desistir do curso, porque foram 4 anos que eu digo assim, foram os melhores e os piores anos da minha vida. Foram os melhores porque eu encontrei esse caminho, mas foram os piores porque conviver diariamente com o preconceito é muito, muito difícil, né? Imagino. E eu brigava todos os dias para conseguir sair sã da faculdade, sabe? Para Uhum. conseguir manter a minha saúde mental, até porque eu estava em tratamento na época. Então, assim, foi muito difícil, foi muito desafiador, mas hoje, quando eu olho, eu fico feliz de ter passado por isso, porque foram essas dificuldades que me conduziram aí para esse novo olhar. Então, um resumo, assim, bem resumo de quem é a Andrea, tá? Muito, não, uma E história eu gostei. sensacional. Parabéns. Obrigada, obrigada, Andrea. E eu gostei muito que você abriu a live provocando a discussão com relação ao padrão de beleza, né? Sim. Existe uma relação muito profunda entre o padrão de beleza e essa relação que a gente desenvolve com o corpo de um passeio pela história, né? Para o voltado para o contexto do feminino, porque eu entendo que é esse o meu lugar de fala. Eu digo muito à Nath que eu tenho dificuldade de conversar com homens, embora eu seja mãe de 2 meninos. Mas a relação mãe e filho é diferente, né? Então eu não me vejo muito no lugar de fala, assim, do homem. Eu não estudo esse contexto, tá? Uhum. Então eu vou trazer uma visão do padrão de beleza, de como isso se instalou na sociedade, mas sempre do ponto de vista desse contexto mais feminino, tá Uhum. bom? O primeiro momento na história que a gente tem descrição de um padrão de beleza, claro, ainda não com o nome de padrão de beleza, mas que a gente tem a descrição de uma forma feminina, é na pré-história, né? E se a gente for lembrar, quem não perdeu aí as aulas de história, a gente com certeza tem a memória de que esse momento ele foi marcado por uma sociedade que era organizada de duas formas, em gênero e em tarefas. Né? O que eu quero dizer com isso? A organização de gêneros era o seguinte: os homens eles eram responsáveis por algumas atividades nessa sociedade e as mulheres por outras atividades diferentes. Né? O homem ele ficava com a caça, a pesca e a colheita. As mulheres elas tinham o papel de procriação, que é óbvio, é só nosso, né? E, além disso, elas tinham o cuidado com esses filhos e o cuidado para com a casa, que eram as cavernas. E é engraçado que o que os estudos trazem é que nessas cavernas existiam as pinturas, né, que eles chamavam de pinturas rupestres, e muitas traziam formas femininas. E eram formas bem arredondadas, de mulheres que hoje a gente chamaria de mulheres gordas, né, corpos mais avantajados, mulheres com um volume corporal maior. E existe até uma estatueta bem famosa, não sei se todo mundo conhece, mas eu posso até botar depois no meu Instagram, que é a estatueta de Vênus, que hoje é a representação do padrão de beleza da época. Né? E Sim. por que a gente tinha esse padrão? Porque, aos meus olhos, o padrão de beleza ele está sempre a serviço do homem e do contexto social. Por que era interessante uma mulher com maior volume corporal? Primeiro, porque a gente não tinha alimento acessível como a gente tem hoje, né? Não era só pegar o celular, ligar para o iFood, sentar em casa e esperar a comida chegar. Era A mais gente tinha que ir em escasso, né? busca, era mais escasso, e a gente tinha que ir em busca do alimento, quer dizer, o homem tinha que ir em busca do alimento e trazer isso para a sua família, né, para o seio familiar. E, além disso, no momento de escassez, essa mulher ela precisava dar conta da sua sobrevivência e da sobrevivência dos filhos, né? Então, ela Sim. precisava ter essa energia acumulada. É o primeiro momento assim que eu entendo que a gente tem o corpo feminino como subserviência de todo esse contexto sociológico. E aí, no Uhum. momento seguinte, passando da pré-história e entrando na Idade Média, a gente tem algo que muda drasticamente, que é a influência das religiões, né?
o homem ele começa a buscar a religião, isso começa a ser falado, isso começa a ser propagado. E aí é engraçado que o padrão social ele também muda. Como eu estou te dizendo, ele está sempre a serviço da sociedade. Né? A partir do momento que o homem tem conhecimento da religião, que ele entra em contato com isso, a mulher ela começa a ser controlada socialmente de uma outra maneira. Né? Como é que isso acontecia na Idade Média? Já que eu tenho uma mulher que começou a entender outras coisas, que percebeu que o mundo não é apenas gerar filhos, cuidar desses filhos e cuidar da caverna, eu preciso controlar essa mulher de uma outra maneira. E na Idade Média isso era feito por meio do medo que a gente tinha do castigo divino. Então, o controle feminino era feito por aí. Né? A mulher ela precisava ser o mais parecida, se é que isso é possível, o mais parecida com uma imagem que lembrasse a Virgem Maria. E aí a gente tem o padrão de beleza não apenas como um contexto corporal, mas também de atitudes. Então, era considerada bonita a mulher que tinha gestos delicados, que falava de maneira mais delicada, né? A mulher que tinha uma certa pureza na imagem, no olhar. Isso era o padrão de beleza da época, né? Sim. E no momento seguinte, eu vou tentar fazer recortes bem pequenos, só para a gente entender, tá? Para não me alongar muito. No momento seguinte, a gente entra num outro século que a gente tem, mais uma vez, a mudança do padrão de beleza. E, claro, esse padrão, se a gente pegar só o momento da pré-história e da Idade Média, eles são sempre um contraponto ao padrão que existia anteriormente, né? Existe uma lógica por trás que eu vou explicar daqui a pouco, mas no momento seguinte, Ariel, a gente tem uma outra forma corporal, que são as mulheres com o corpo mais volumoso, mas não era volumoso daquele momento da pré-história. Eram corpos com mais formas, com mais curvas. Né? O padrão de beleza era esse. Eram as mulheres que tinham um corpo maior, mas um corpo que fosse, como a gente diria hoje, desenhado, né? Com cintura, com quadril, com coxas bem definidas. Então, esse era o padrão. Nesse momento também, a gente tem o surgimento de alguns artifícios para deixar essa mulher mais bonita. O primeiro deles, e o que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar sobre esse contexto histórico, é que nessa época, as mulheres, para serem consideradas bonitas, elas precisavam também ter uma testa proeminente. Então, a minha linha capilar, ela precisava começar mais atrás. Né? Olha que louco isso. Caramba! E o que é que as mulheres faziam? E o que é que as mulheres faziam nesse momento? Aquelas que tinham condições financeiras compravam uma determinada loção, aplicavam nessa região frontal e o cabelo caía. Né? Mas existiam aquelas mulheres que queriam se enquadrar nesse padrão e que não tinham condições financeiras para tal. E aí elas pagavam pessoas que arrancavam esses cabelos fio a fio. Nossa! Né? Os escritos, eles trazem isso. Então, nesse momento, quando eu comecei a estudar, eu já parei e fiquei tentando fazer um contraponto, e as meninas que estão aqui assistindo a live podem me ajudar, com alguns artifícios que a gente tem hoje, vendidos como faça isso e fique mais bonita, que é a micropigmentação das sobrancelhas. Né? Hoje em dia, ter uma sobrancelha natural não é aceitável. Por favor, vai ali e paga uma micropigmentação. Então, em vez de arrancar os cabelos como naquele tempo, a gente está pagando pessoas para colocar mais, para desenhar mais cabelos na nossa sobrancelha. Porque natural como ela é, não tá bom, né? Então, eu fico me perguntando se, de fato, enquanto ser humano, a gente evoluiu ou se a gente regrediu em muitas coisas, sabe? Porque a gente continua reproduzindo, repetindo isso e tentando se encaixar nesse padrão. Mas ainda tem dois momentos.
Caiu. Nossa! Caiu, Acontece. voltamos. É, imprevistos. Mas, Ariel, a gente ainda tem dois momentos históricos que eu queria destacar. No momento seguinte, que é aí por volta do século XVIII, século XIX, a gente começa a ter o aparecimento de também outros artifícios. Então, essa mulher que precisava ter um corpo com mais curvas, né, isso começa a mudar. Ela precisa agora, se contrapondo ao contexto anterior, ela precisa agora ser magra, mas ela precisa ter cintura. E é nesse momento que surge o que naquela época a gente chamava de corset e o que hoje a gente chama de cinta, né? Qual mulher nunca usou uma cinta, nunca se apertou numa cinta? Os escritos também trazem algo muito interessante daquela época, que é que muitas mulheres, elas desmaiavam e elas relatavam muita falta de ar, de tão apertada que eram essas cintas, né? A gente tem relatos também de mulheres que tinham problemas em órgãos por conta desse uso de cintas tão apertadas. E, mais uma vez, fazendo um contraponto com a nossa realidade, a gente continua reproduzindo esses mesmos comportamentos, né? A Nath, inclusive, fez um texto fantástico sobre o uso de cintas, e é algo que eu André, ainda vejo muito no meu consultório, sabe? A necessidade de adequação do meu corpo, e a cinta é um meio rápido, prático, e que não importa se ela me deixa sem respirar ou se ela me deixa desconfortável o dia inteiro. O que importa é que ela deixa a minha barriga menor, né? As pessoas vão É ter uma a prática ideia que de que eu nunca foi abolida, né? Até hoje não foi Exa- abolida, né? Ela só Não, até hoje não. tem ação, né? Isso, os profissionais não falam sobre isso, né? Para você ter uma ideia, eu vou contar até algo bem particular, assim, eu nunca falei sobre isso, mas eu já fiz uma cirurgia plástica e após a cirurgia a gente precisa usar cinta, né? E Uhum. mesmo passado muito tempo da cirurgia, eu não conseguia desapegar da cinta. Eu me sentia desconfortável sem ela. O desconforto da cinta era mais confortável do que o desconforto de estar sem a cinta. E eu vinha tendo muitas crises de asma, sem saber o que era. Só um dia que eu precisei ir a uma urgência e a médica precisou levantar a minha blusa para avaliar. Ela falou: "Você usa cinta?" Eu falei: "Uso." "Tá muito apertada?" Eu falei: "O mais apertada que eu aguento." E ela disse: "É por isso que você está tendo crise de asma, você não consegue respirar." É. E desde esse dia eu decidi que eu não usaria mais, e realmente eu não tive mais episódios assim de precisar ir à urgência por conta de falta de ar. Então, sim, a gente ainda reproduz esses comportamentos, né? Agora, E sabe que... tudo isso porque... Não, Pois não, você não. pode concluir, pode concluir. E tudo isso, Ariel, porque a gente, enquanto ser humano, eu entendo que a gente tem a necessidade de pertencer, né? Uhum. Só que a gente É, confunde pertencimento com... A gente confunde o que é pertencimento com o que é poder estar em um grupo. E aí a gente começa a acreditar que a gente precisa se encaixar em um padrão para pertencer, e que a gente precisa se encaixar nesse padrão para ser amada, para ser feliz, né? Porque o padrão de beleza ele é vendido como chegue nesse corpo e seja feliz, né? exato. E tudo isso é bem sério, tem muita coisa para a gente discutir. Vamos lá, mas eu interrompi a sua fala. Não, não, eu só ia fazer um... linkar aí com o que você falou, dessa questão da cinta, né, da falta de ar e tal. Uhum. Então, eu fiquei aqui só imaginando como seria isso, por exemplo, para mulheres que sofrem com ansiedade patológica, né, que tem TAG e tal, e aí, no momento de uma crise que está utilizando a cinta e que vem aquela sensação, né, de falta de ar, imagina como que deve ser assustador, né? Porque além Muito. da ansiedade em si, que gera essa sensação de falta de ar, tem a questão da cinta que realmente, né, aí não é uma questão da ansiedade, né, nenhuma questão psicológica, é uma questão física mesmo,
que impede, né, esse movimento aí. Deve ser bem aterrorizador, né? Muito. E até que ponto, Ariel, você falou, eu fiquei pensando, até que ponto o próprio uso dela não pode deixar a gente tão ansiosa pelo desconforto, né? E desencadear um quadro desse, né? Sim, Claro, para as pessoas que já têm a patologia. Eu sim. imagino que isso pode no livro, que você lê e você diz, eu só acredito que a pessoa está me contando isso, de tão Uhum, assustadores que são, sabe? Sempre nessa sim. tentativa de se enquadrar. E para a gente concluir essa parte do padrão de beleza, eu vou dar um pulo aí, chegando ao século XXI. O que a gente tem feito, mais uma vez, não é muito diferente disso, né? Tem um momento na história que as mulheres, elas precisavam, como eu falei, elas precisavam ser brancas e magras para serem consideradas bonitas. E é óbvio que nem todas as pessoas têm o mesmo tom de pele, né? Uhum, E se usava muito uma técnica que eu acredito que na psicologia e na psiquiatria vocês estudam muito também, que é a sangria, né? A sim. sangria, ela é relatada como a cura para todos os males. É, E tem um livro aqui que ele fala que a sangria era descrita como não apenas a cura para todos os males, mas também para a cura da doença da feiura. Ou seja, se eu não sou bonita, eu sou doente, né? Então, o padrão de beleza e essa ideia que a gente tem de que a gente nasce, que a gente precisa ter um corpo, uma imagem, um peso, uma forma corporal diferente daquela que a gente tem, isso não surge do nada, como você falou, né? Isso é uma construção social, isso acontece desde que a humanidade existe, e eu acredito que a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente conseguir debater e quando a gente se interessar e entender de onde que isso vem e por que que eu preciso aceitar essa imposição, né? Eu gosto de dizer assim, Ariel, que o padrão de beleza, ele é algo que é ensinado, né, pela sociedade e pela família, ele é cobrado pela sociedade e pela família, porque enquanto mulher eu posso te relatar assim momentos, eu acho que desde os meus 5 anos que eu ouço esse reforço. Você precisa ser magra, você precisa ser bonita. Se você não estiver magra, você não vai casar. Se você não conseguir se manter magra após o casamento, seu marido vai trocar você por uma pessoa mais magra. Né? Então, são muitas coisas que são ditas que reforçam o padrão de beleza e que deixam o ser humano, e nós mulheres em especial, vulneráveis para não questionar nada disso e para aceitar essa imposição. E tem algo que é ainda mais sério, que o capital, ele alimenta e ele, de uma maneira muito cruel, impõe esse padrão de beleza. Né? Como eu estava falando, isso é vendido como felicidade. E qual é o é, ser humano que não quer ser feliz? exato, Né? exato. Eu não vejo muita coisa sendo vendida como. Eu não vejo as pessoas dizendo, por exemplo, assim: olha, cuida da sua saúde mental, que isso vai te fazer mais feliz, né? Aliás, a saúde mental ainda é um tabu muito grande, né? Muito, Procurar ajuda muito. psicológica e psiquiátrica ainda é um tabu na sociedade. Quando eu digo às minhas alunas e pacientes que eu também faço terapia, elas me olham assim: como assim? Você precisa disso? Né? Como É um grande, se fazer terapia e cuidar da saúde mental fosse para aquelas pessoas que têm alguma doença, alguma patologia psiquiátrica, né? é um grande tabu, né? Isso também tem uma construção que vem lá do passado, né? Lá do século XIX, né? Da época dos grandes manicômios e tal, né? Algumas práticas que eram realizadas, né, nesse contexto aí de manicômio e que, claro, hoje em dia não se faz mais isso. Os excessos que tiveram no passado ficaram no passado
né? Até um tempo atrás, teve um pessoal questionando, né, a respeito da eletroconvulsoterapia, né, que era uma prática, que ainda é uma prática utilizada na psiquiatria, né, para alguns casos mais graves, né, por exemplo, a esquizofrenia refratária, né, alguns casos mais complexos, em que o medicamento por si só não dá conta, e aí precisa desse estímulo elétrico e tal, e as pessoas achando que o eletrochoque voltou, não sei, prática de tortura, e é só para aumentar o estigma, né, porque não tem nada a ver. Isso é algo que cientificamente é comprovado, né, como tem um benefício muito grande, né, então é que, na verdade, é aquela questão, né, as pessoas é muito mais fácil a gente julgar, a gente criar, inventar uma história sobre aquela determinada ferramenta, aquela determinada prática, do que a gente parar, analisar e pensar realmente, né, o benefício que isso vai ter para o paciente, isso vai ter para a família também. Né? Mas assim como essa questão da imagem corporal, né, do padrão de beleza, com certeza, a questão da psicologia, da psiquiatria, passa pelo mesmo processo, né, e que até hoje ainda é um grande tabu para as pessoas ainda, né, infelizmente. Sim, sim. E o que eu penso assim, Ariel, é que as pessoas, e aí eu digo as pessoas de maneira bem geral, né? A família, a sociedade, os profissionais de saúde, eles muitas vezes não permitem, e eu digo não permitem porque eles atuam de uma maneira que acaba reforçando esse padrão de beleza, e eles não permitem que as pessoas se questionem e entendam que talvez elas não precisem se adequar, né? Sim. Para a gente chegar no tema da live, por que a gente tem medo de engordar? Esse medo ele existe sempre, né? E por que parece que ele ficou mais aflorado agora na quarentena? Eu penso que o primeiro ponto é esse, é o padrão de beleza que é imposto e que a gente, enquanto pessoas, aceita e corre em busca dele sem questionar, sem pensar. É quase que como um efeito manada, né? Tá todo mundo colocando silicone, eu vou lá colocar também, porque do jeito que tá, não tá bom. Tá todo mundo fazendo pigmentação na sobrancelha, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, está ficando bonito, então eu acredito que eu também preciso, né? E assim a gente vai se afastando da gente, vai construindo uma imagem ideal, que nunca é a gente, né? Algo que foi pensado e que foi criado pelo padrão de beleza e pela mídia, e a gente vai se distanciando da gente, e quanto mais a gente vai se distanciando da gente, mais a gente fica vulnerável para essas questões, né? E Exato. o medo, eu entendo que não só o medo de engordar, mas a sensação de medo, ela perpassa naturalmente por alguma vivência, né? Ou eu vivenciei alguma coisa que me trouxe desconforto, me trouxe sensações ruins, e aí eu não quero viver aquilo novamente. Ou eu não cheguei a vivenciar isso, mas eu já reconheço como algo que pode não ser bom. E aí eu também não quero, né? E todas Sim. essas práticas que eu falei, práticas ditas como buscar a beleza, né, como estética, todas essas práticas, se a gente olhar no livro, se a gente pegar as imagens, são coisas cruéis. E a gente Sim. não tem medo de fazer isso, a gente não tem medo de procedimentos estéticos, a gente coloca a saúde em risco, a gente coloca a nossa vida em risco, né, em busca de um padrão. Como eu falei, eu fiz 2 cirurgias plásticas, eu passei muito mal nas duas. Na segunda, o médico disse que, olha, quando saiu da cirurgia, ele fez: André, eu não te opero mais, o que você tá aqui é um milagre. E mesmo ele tendo dito isso, eu ainda pensava em fazer uma outra, né? Aí, Então, isso não é simplesmente porque por não se achar bonita ou se achar feia, não é isso,
né? É porque o que o padrão de beleza vem fazendo e o reforço do padrão de beleza vem fazendo com a nossa cabeça é dizer para a gente que a gente é inadequada. E a sensação de se sentir inadequada, ela é muito desconfortável. Então, a gente vai É, buscar o que for possível, né, para lidar com essa sensação. E o é uma medo de briga de dois engordar, medos. exatamente, exatamente, é uma briga de dois medos. E o medo de engordar, eu entendo que ele é ainda pior do que essa sensação de inadequação. Porque no medo de engordar, a gente tem a questão do preconceito, né? Uhum, O nome gordofobia, ele vem, ele, né? Se a gente for traduzir, é a fobia ao corpo gordo. Ou uhum, seja, é esse medo que as pessoas têm de um corpo que é diferente, de um corpo que é maior. E que sim. pode ser maior simplesmente porque é, né? Mas isso é passado com algo feio, o corpo gordo ele é. Vou tentar puxar aqui pela memória, né? O que eu já ouvi. O corpo gordo ele é feio, o corpo gordo ele é rebelde, né? É aquela pessoa que não quer aceitar as regras, que não quer comer aquela quantidade. O corpo gordo é tido como corpo de alguém que não se controla diante da comida, né? O corpo gordo é o corpo de uma pessoa que é desleixada, que não se preocupa com a sua saúde. Então, tudo isso é atribuído à pessoa gorda, sem que nem sequer a gente entenda o contexto daquele corpo. O que foi que aconteceu com essa pessoa para que o corpo dela se comporte e se conforme dessa maneira, né? Uhum, Isso não é questionado, sequer pelos profissionais da saúde. exato. Então, a população ela tem medo de engordar porque ser gordo fala também sobre essa exclusão de direitos, né? Eu repito muito isso quando eu falo de gordofobia. E tirando assim, por mim, pela minha vivência enquanto pessoa gorda, qual era a minha preocupação quando eu ainda não sabia lidar com tudo isso e quando eu ainda não estudava sobre o assunto? Quando eu saía de casa, a minha primeira preocupação é como que eu vou subir no ônibus se a calçada for muito mais baixa do que o primeiro degrau do ônibus, né? Será que as pessoas que estão atrás de mim vão rir de mim? Porque isso acontece muito. Será que quando eu conseguir subir no ônibus, eu vou conseguir passar na catraca do ônibus? Não sei se eu passo, depende do ônibus. Se eu não conseguir passar na catraca, isso por si só já é muito constrangedor. E eu tenho Com certeza que certeza. eu vou ter que lidar com os olhares, com os comentários, com os cochichos, né? Mas se eu passar na catraca do ônibus, certamente não vai ter uma cadeira confortável para eu sentar. Se eu Uhum, pensar, final de semana, em ir a um teatro, a um cinema com os meus filhos, eu vou ter que mais uma vez me preocupar se esse local tem acessibilidade, se eu vou encontrar uma cadeira que me comporte de maneira confortável, né? E eu estou falando de uma pessoa de mim que tem, sei lá, eu não me peso há muito tempo, mas que tem pouco mais de 100 quilos. E aí eu fico pensando naquelas pessoas que são gordas maiores, né? Como é que uhum, se faz? Se eu resolver procurar um médico, por qualquer que seja a questão, a primeira coisa que ele vai me dizer quando eu sentar no consultório, quando eu entrar no consultório e olhar para ele, vai ser: olha, se você emagrecer, essas questões vão desaparecer. Né? é, Então, infelizmente, falar de mesmo. corpo gordo, falar de corpo gordo é falar de todo esse preconceito e de toda essa exclusão de direitos. Né? O que a sociedade diz para a gente enquanto pessoas gordas todos os dias é que a gente não pode existir. Você não é bem-vindo em nenhum lugar. Onde você for, você é aquela pessoa gorda. Né? Você é ponto de referência na rua. Já ouvi pessoas dizendo assim: ah, é ali, ó, perto daquela gorda. Né? Então você não é uma pessoa, você é um corpo gordo apenas. Né? Então a sociedade reforça isso. Nós, enquanto profissionais da saúde, muitas vezes reforçamos isso. E é óbvio que ninguém quer passar por nenhuma dessas situações.
Então, Uhum. sentir medo de ter um corpo gordo é super compreensível, né? É quase que... Aí eu já vejo o medo como uma proteção. Eu estou É, me protegendo de não sofrer todo esse preconceito. Em nenhum momento, Ariel, eu consigo ver tanto no que eu estudo, quanto no que eu ouço das minhas alunas e pacientes, em nenhum momento eu consigo ver esse medo de engordar associado à preocupação com a minha saúde. A preocupação é sempre essa que eu te relatei. Eu vou ser estar, apontada na rua, as estar pessoas vão tirar inserido no sarro. grupo. Exatamente, é sempre no sentido de pertencimento, né? Eu vou sofrer porque as pessoas vão me olhar diferente, eu vou sofrer porque não vai me caber nos lugares, eu vou sofrer porque eu não vou encontrar roupas que me caibam. Então, a preocupação é muito mais estética do que uma preocupação de saúde. E aí, quando você diz para essas meninas, olha, aceitar esse corpo, não ter medo da conformação que ele tem, já é um caminho em busca de saúde, é muito complicado de ser entendido, né? Sim. Porque a lógica biomédica, ela reforça isso o tempo inteiro. Eu lembro que faz uns 15 ou 20 dias que passou uma reportagem do Dr. Drauzio Varela falando sobre obesidade e pandemia, né, no Hum. Fantástico. E quando a entrevista acabou, Ariel, eu tinha 12 mensagens no WhatsApp de alunas e pacientes chorando, dizendo que não queriam mais ser gordas, que estavam cogitando fazer cirurgia bariátrica por conta de uma reportagem, né? Sim. Que foi jogada ali em rede nacional de uma maneira cruel e não sem pretensão. Eu acredito que existe uma lógica muito, muito mais séria por trás disso, sabe? Dizendo que o corpo gordo são exatamente os corpos que estão morrendo com o coronavírus, né? Só que cientificamente a gente não tem nada comprovado. Então a gente está confundindo o que é risco com o que é doença. Eu, enquanto Exato. profissional de saúde, eu acredito que a saúde e a doença, ela está para qualquer corpo, seja ele gordo ou magro, e tenha ele o formato que tiver, né? Então, quando a gente fala de risco a gente não está dizendo que a pessoa é doente, né? Ela tem um risco, mas esse risco, ele existe em maior ou em menor proporção para todas as pessoas, para todos Sim. os corpos, né? E aí é o que é E importante a gente isso, sempre esclarecer, né? Porque as pessoas ficam muitas vezes nessa dúvida, o que por exemplo, uma questão de risco e o que é uma questão de causa, né? E existe as pessoas acabam misturando isso, né? Então não é que o obeso a obesidade é a causa da morte por Covid-19. Tem um risco, né? Mas, por outro lado, se você isso, olhar, for pesquisar, for analisar certinho conforme aconteceram essas mortes, você vai ver que não é acredito eu que não é a maioria das pessoas obesas que estão morrendo de Covid-19. Então, entende-se que é uma situação de risco, mas não uma situação de causa, né? exatamente. E que existem uma série de condições associadas, né? Existe aquele corpo gordo que está saudável, existe aquele corpo gordo que já tem alguma patologia, e não necessariamente porque ele é gordo, né? Então, Uhum. existem as pessoas que estão gordas e que também são diabéticas e que também têm pressão alta, e que tudo isso junto pode sim complicar o quadro, mas o que me chama a atenção na mídia e na maneira como essas informações elas vêm sendo veiculadas é que a gente nunca fala, não se conta a história das pessoas gordas que sobreviveram, né? Quando a Pois gente é. vai falar do gordo, é sempre no contexto do terrorismo. Vamos avisar a pessoa gorda que ela é doente, que se ela não se cuidar, ela vai morrer, né? Uhum. Só que isso a gente vem fazendo
desde muito tempo, desde antes da obesidade ser considerada doença, entrar no CID em 2009, se não me falha a memória, desde antes disso, a gente já vinha falando em obesidade, já vinha se falando em combate à obesidade e obesidade como doença, e isso não contribuiu para fazer com que a população ficasse menos gorda, né? Muito pelo contrário. A gente tem hoje, a última vez que eu olhei, se eu não me engano, são dados de 2018 do Vigitel, a gente tem hoje no Brasil mais de 57% da população com excesso de peso, sobrepeso e obesidade, né? Então, assim, esse discurso do terror, ele não funciona. Ele não só não ajuda, como ele prejudica. Prejudica as pessoas que ainda estão saudáveis, porque cria esse medo, esse pavor, essa aversão a um corpo diferente, né, um corpo maior. Prejudica as pessoas que já têm esse corpo, porque a gente reforça o padrão de beleza, a gente reforça a ideia de um corpo errado e doente, a gente reforça a rejeição a esse corpo. E eu gosto muito, sim, das pessoas a rejeitar o próprio corpo. O que a gente está ensinando, na verdade, é a negligência. A gente está fazendo com que essas pessoas negligenciem o próprio corpo. Porque se é algo que eu rejeito tanto, que me é tão desconfortável, eu não vou querer cuidar, né? O caminho é exatamente contrário ao que a gente vem fazendo. Então, veicular essas informações, colocar, incitar esse medo nas pessoas, né? Num momento de pandemia, que a gente deveria estar preocupada em sobreviver, né? E em contribuir com a sobrevivência das pessoas que a gente ama e das pessoas mais próximas. Sim. E a gente está esquecendo tudo isso, está partindo para ter medo de ficar gorda durante a pandemia. Eu ouço muitas meninas dizendo assim, Dea, como é que eu vou voltar para o meu trabalho quando a pandemia acabar? Se eu estou mais gorda. Eu vou voltar e as pessoas vão ver que eu engordei. Né? Quer dizer, a preocupação não é em nenhum momento com a saúde. A preocupação é com a minha estética. Né? E isso por si só já faz com que a gente adoeça. Eu entendo assim, sabe, Ariel? Enquanto eu rejeitei o meu corpo, eu fui completamente negligente a qualquer questão que dissesse respeito a ele. Qualquer uma. Uhum. Uhum. Eu não queria. Eu digo assim que é quase como aqueles três emojis, né? Eu não vejo, não falo e não ouço. A minha relação com o meu corpo era essa. Eu não queria ouvir absolutamente nada. Eu E negligenciava. quando a gente fala, por exemplo, como eu falei, de uma briga de dois medos, no sentido de que parece, né, dá a impressão de que o medo de não ser aceito é muito maior do que o medo de continuar vivendo, do que o medo de sobreviver. Né? Então, se a gente parar para analisar, é uma briga de dois medos nesse sentido, né? Parece que o medo de você não estar ali inserido naquele grupo, não pertencer àquele grupo de corpo magro, ele é muito maior do que um medo de você fazer um procedimento arriscado, muitas vezes, usar por exemplo, na questão da cinta também, algo que é prejudicial, vai ser prejudicial a longo prazo para a sua saúde também. Então, é essa questão, né, dessa briga de dois medos. O medo de não ser aceito supera o medo de acabar, sei lá, não sobrevivendo por conta de uma questão estética. Isso, exatamente, exatamente. Eu me lembrei de um relato de uma mãe de uma paciente. A paciente chegou para mim com um histórico com uma interrogação, né, uma suspeita de transtorno alimentar. E quando eu comecei a conversar com ela, eu vi que a situação era mais séria, porque ela começou a trocar a comida pelo uso de álcool, né? E já estava ali num nível de uso abusivo mesmo de álcool. E aí eu falei, olha, eu vou precisar conversar com a sua mãe, porque ela era menor de idade. Ela é menor de idade, e eu falei, eu vou precisar conversar com a sua mãe. E chamei a mãe para uma conversa. E quando eu relatei a situação, achando que a mãe não estava vendo o que estava acontecendo, né?
Que eu, por exemplo, tive transtorno alimentar por 32 anos e os meus pais nunca desconfiaram. Que eu sabia esconder muito bem a situação. Então, quando ela me contou, eu tive a ideia de que a mãe não tinha conhecimento de nada daquilo. E aí eu falei, eu preciso alertar essa mãe do que está acontecendo, até para entender de que maneira eu vou conduzir o caso. Quando eu fui conversar com a mãe, para minha surpresa, Ariel, ela não só sabia de tudo o que estava acontecendo, como ela reforçava o comportamento da filha. E o que ela me disse foi assim, Andréa, a bebida na nossa família é algo muito comum e muito aceito. Todos nós bebemos muito, a minha família inteira bebe muito. Isso não é um problema para a gente, mas, com essas palavras, mas na minha família, a única pessoa gorda é minha filha. E eu não quero que ela seja gorda. Ela precisa emagrecer. Então, assim, o que eu entendi foi, eu posso ter uma filha alcoólatra, não tem problema nenhum. Ela pode ter transtorno alimentar, ela pode ser alcoólatra, ela só não pode ser gorda, né? E isso isso é muito sério, porque como é que você vai conduzir um caso desse? Como é que você vai explicar para uma adolescente dessas que ela pode sim ter um corpo maior e que isso não é o maior problema da vida dela? Se ao chegar em casa, a mãe repete todos os dias que eu posso ter uma filha de qualquer forma, menos gorda. Inclusive, isso me emociona porque ela me disse assim, inclusive eu digo isso a ela todos os dias. Ela precisa emagrecer, eu não quero uma filha gorda. Porque ela é a única gorda da família, né? Então, como você falou, esses dois medos, o medo de engordar, ele parece, e o medo de não pertencer, ele é maior do que o medo de não sobreviver. E isso ficou muito nítido agora na quarentena. Eu imagino que essa relação com a alimentação e esse medo de estar comendo muito e de engordar, porque a gente também associa as duas coisas, né? Parece que é quase que uma matemática, se eu comer mais eu vou engordar, e não é assim que funciona. Mas a gente entende que é assim. Eu imagino que tudo isso tem a ver com o contexto de vida que a gente levava e com o contexto de vida que a gente foi obrigado a se acostumar, que a gente está sendo obrigado a se acostumar agora na quarentena, né? Antes, a gente tinha uma vida muito corrida, de uma maneira geral, né? Todo mundo trabalha muito, todo mundo estuda, cada um correndo atrás dos seus interesses e dos seus sonhos. E muitas vezes no dia a dia não sobra tempo para a gente prestar atenção na nossa alimentação e nos nossos sentimentos. A gente meio que vai empurrando com a barriga. O mais importante é aquele meu sonho. E aí eu vou me negligenciando. Muitas vezes o meu corpo está reclamando, a coluna dói, a cabeça dói, mas eu preciso cumprir minhas atividades, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de tudo isso. E a gente vai se desconectando desse corpo. E aí chega a pandemia, coloca todo mundo dentro de casa, e eu preciso lidar com uma pessoa que muitas vezes era a que eu menos convivia, que era comigo mesma, né? E aí eu digo, peraí, o que é que está acontecendo? Eu estou mais ansiosa, eu estou em casa e o fato de estar em um isolamento que não é voluntário é algo que mexe muito com as nossas emoções, né? Porque nós somos seres sociáveis e se distanciar disso da noite para o dia é muito complicado, mas a gente começa a ter que conviver com a gente mesmo e a gente não estava fazendo isso, né? E aí surge uma relação... Estou te ouvindo, Ariel. Pode falar. E aí surge uma relação com a comida, né? Essa relação com a comida, ela vem à tona. Muitas vezes ela já existia, ela não apareceu agora com a pandemia. Ela já estava lá, a gente que não estava prestando atenção, né? Então, eu escuto também muita gente falando assim, porque com a pandemia eu estou comendo muito mais. E não necessariamente esse comer significa engordar, como eu estava dizendo. A gente pode estar só comendo mais porque o nosso corpo está precisando de mais energia para lidar com todas essas questões. A gente pode também estar comendo mais porque a gente não está sabendo lidar com algumas emoções que vieram à tona nesse momento, que
ficaram mais evidentes nesse momento, né? Mas isso não significa necessariamente dizer que a gente vai engordar. E se o fato de a gente estar comendo mais nesse momento fizer com que o nosso corpo acumule um pouco de peso agora, não significa dizer que quando a pandemia passar e a nossa vida voltar ao normal, seja o normal que era ou o novo normal, não significa dizer que esse peso que a gente pode ter ganho vai se manter, né? Talvez quando essa rotina se ajustar, o corpo responda novamente e volte para o que era o seu corpo. Sim, sim. Só que o falar do corpo gordo é sempre num sentido tão de doença, como eu disse, de reforço a essa visão biomédica, que as pessoas têm um verdadeiro pavor. Eu não posso nem pensar em acabar a quarentena gorda. Eu ouvi uma paciente, ela me disse assim, Dea, na primeira consulta, ela me disse, Dea, eu quero te mostrar uma coisa que eu escrevi aqui no meu, ela faz um diário. Eu quero te mostrar uma coisa que eu escrevi aqui no meu diário semana passada após uma crise que ela relatava ser uma compulsão, ela não tinha nem diagnóstico. Após uma compulsão, e ela que travou. Voltou. Travou para ti? Voltou? E ela escreveu assim, Ariel, eu prefiro morrer a continuar gorda. Então, é como você disse, a gente tem mais medo de um corpo gordo do que de perder a vida. Né? E isso mostra que tem algo muito, muito mais sério que precisa ser conversado e que precisa ser ressignificado. Com certeza. Eu costumo dizer que, assim como outras coisas, né, essa questão do medo de engordar é mais um problema que eu digo que a pandemia não trouxe, mas revela, como no caso de outras coisas, né, porque esse medo de engordar já existia antes da pandemia, a escassez de profissionais, né, de recursos em hospitais públicos já existia, né. Então eu acho que a questão dos idosos, da vulnerabilidade dos idosos, é um outro problema que já existia também antes da pandemia. Então parece que a pandemia ela chegou para colocar um holofote em problemas que já existiam, mas que a gente não dava tanta importância assim, né? Não prestava tanta atenção nisso. Concordo com você. Como eu falei, a gente precisa conviver com a gente. E a gente não vinha fazendo isso, né? A gente vinha negligenciando essa convivência. E muitas vezes não só conviver com a gente, mas conviver com as pessoas que a gente escolheu para estar ao nosso lado, né? Então, as questões familiares, elas estão mais exacerbadas, as questões, os relacionamentos afetivos, eles estão, né, muitas vezes passando por um momento difícil, por isso, porque as pessoas, elas não conviviam, praticamente moravam na mesma casa, mas eram muitas vezes desconhecidas, umas das outras e delas mesmas, né? E tudo isso traz um contexto de medo, de ansiedade e, consequentemente, uma alteração do comportamento alimentar. Porque, embora as dietas digam para a gente que dá para separar as coisas, não dá, né? Eu digo que a gente é um universo inteiro e que todas as coisas falam e conversam ao mesmo tempo. Então, não dá simplesmente para a gente dizer para a pessoa, olha, se exercite mais e coma menos e está tudo resolvido. Não está. A gente sabe que isso não é verdade. E agora, nesse contexto de pandemia, para aquelas pessoas que estão aí, como a gente falou na live, né, com medo de engordar na quarentena, o que eu digo, Ariel, é que se você não está sabendo como lidar com tudo isso sozinho, você pode pedir ajuda, né? E aí a gente entra naquilo que a gente falou do estigma. Procurar um nutricionista é até mais simples, né? Nutricionista comportamental está até em moda agora, né? Todo mundo quer ser nutricionista comportamental. Mas procurar um psicólogo ou um psiquiatra ainda é algo muito, muito grave. Quando eu coloco para as minhas meninas, olha, marcar uma consulta com o doutor fulano, fazer uma avaliação,
Quando elas olham e percebem que é psicólogo, psiquiatra, elas se desesperam. Porque Ó, não querem, você não resolve isso sozinha. vai A acabar o pergunta tempo sempre aqui.